Altura agora de ouvir em reposição na Antena Livre a edição da passada quarta-feira do programa Radar. Antena Livre. Bom fim de semana. Radar. Na rádio como você gosta. Todas as semanas os comentários sobre o que de mais importante se passa na região, no país e no mundo. Radar. Todas as quartas-feiras das 22 às 24 e aos sábados das 11 às 13 com João Pedro Céu. O que convinha a Portugal era que conseguisse fazer mesmo uma saída à francesa, uma saída de fininho, não é? Vasco Damas. Nós neste momento já nem estamos preocupados quando é que vamos sair da crise. Estamos preocupados é como é que vamos sair da crise. E José Alvejana. A defesa do país tem que passar também pelo desenvolvimento do país como um todo. Que é importante falar sobre o que se passa à nossa volta. A Antena Livre liga o radar. Olá a todos, boa noite e bem-vindos. Está de volta ao Radar para mais uma emissão em direto. Nas próximas 2 horas, como habitualmente, iremos abordar os temas que fizeram notícia na região, no país e no mundo. Em estúdio, conto também, como habitualmente, com a presença do meu painel, composto por João Pedro Céu, José Alvejana e Vasco Damas. Meus senhores, boa noite. Muito boa noite. Começamos pela notícia que apanhou os espanhóis meio de surpresa. O rei Juan Carlos de Borbón e Borbón, de Espanha, de 76 anos, abdicou do trono esta segunda-feira depois de um reinado de 39 anos, um dos mais longos da história. A comunicação foi feita pelo primeiro-ministro Mariano Rajoy. Numa declaração pública dirigida aos espanhóis, Juan Carlos explicou depois que abdica em favor de uma nova geração capaz de enfrentar as mudanças e reformas exigidas pela atual conjuntura. Assim sendo, o príncipe das Astúrias vai ser coroado rei de Espanha no dia 18 de junho, diante das Cortes Gerais, e passará a ser Filipe VI. João, esperava-se que Juan Carlos já tivesse abdicado mais cedo, isto também devido aos seus bem conhecidos problemas de saúde, mas agora apanhou a Espanha desprevenida. É verdade. Os elefantes na Nigéria agradecem, ficaram todos satisfeitos. Ele abdicou de ser rei. Foi no Botsuana. Ele abdicou de ser rei, não de ser caçador. É mais coisa, menos coisa, é por aí. Fala no continente. No continente africano. Agora, como é óbvio, à zona. como é óbvio, esta renúncia por parte do rei de Espanha já há muito que estava anunciada. Dá-me a sensação é que ele, como é uma pessoa teimosa, esteve exatamente à espera que a pressão diminuísse para ser ele a definir a agenda e ter ele a criar o facto. João, ele é que é o rei. Pronto, eu penso que foi isso. Pronto. E por outro lado, também não há dúvidas de que a sua saúde nos últimos tempos se tem debilitado bastante, embora... E tem sido bem visível. Sim, mas os média espanhóis tentam esconder o facto, mas basta ver como é que ele tem aparecido em público. Eles têm acompanhado bastante para as perceber idas ao isso. hospital. Pois, exato. Hospital. Por outro lado, a própria relação dele com a rainha já há muito que estava degradada. Não é relação, pronto. É relação. E por acaso eu gostei de ouvi-lo dizer que queria dar lugar aos novos, não é? Neste caso ao filho, porque de facto, quer dizer, talvez o filho neste momento tenha mais competências do que ele, porque é fruto de outra geração, tem outro conhecimento da realidade, tem domínio... Mas tem melhor pontaria, não? Não, nem sei sequer se ele caça, espero que não tenha ouvido do pai nesse aspecto. E portanto eu acho... Nem estava a falar dessa pontaria. Pronto, já percebi, mas eu fui mesmo para a caça. E, portanto, eu acho que, de facto, ele fez bem. Eu também estava a falar de casa. Já percebi, não era esta. Acho que fez bem. Agora, o que para mim foi uma surpresa, não foi tanto o anúncio da renúncia por parte do rei de Espanha, foi a reação dos espanhóis. Já lá vamos primeiro falar. Para mim, essa é que foi a grande surpresa. Mas... para terminar, eu agradeço a primeira ronda. Agradeço à SIC a forma como tem tratado a língua espanhola, porque agora dá os diretos e não põe ninguém a fazer a tradução, nem põe legendas, e portanto, ainda hoje... Ao contrário, é que não podia ser. Pronto, é verdade. Os espanhóis não nos entendem, não te entendo. É verdade. Nós somos multifacetados e bilíngues e poliglotas. Ainda hoje tive que gramar a Cimeiro Ibérica com o primeiro-ministro espanhol,
a falar no seu castelhano escorreito e tentar perceber o que é que ele estava a dizer, porque eu sou um bocado lerdo nas línguas e, portanto, era difícil. Mas gostei daquilo que ouvi, porque acho que foi uma declaração de renúncia muito sóbria de quem, de facto, sai e não sai zangado. Portanto, sai porque já acha que chegou o seu tempo. Foi pena, tenho pena, e para terminar, não queria entrar por aí, tenho pena, de facto, da reação do povo espanhol. Então, porque já lá porque vamos, então. eu acho que as declarações de João Pá, Carlos... não é hora de ter pena, Pronto. está lá a dizer, pá. Mas as declarações do rei espanhol não mereciam uma reação daquelas, se bem que... Mereceu, sim, senhora. Também já lá vamos, basta, Já lá vamos, mas sim. só um bocadinho. Jana, comentário primeiro. Estás a ver porque é que é de prender calado? O facto de Juan Carlos ter abdicado ao trono a favor de Filipe. Perdão, eu não ouvi. O facto de Juan De Carlos ter abdicado ao trono. Sim. A favor do Filipe. A favor de Filipe. Há o meu comentário. Não sim. fales da reação do povo Ainda não, espanhol. já hein? lá Dado que é vamos. proibido ainda Você- falar da reação do povo espanhol, eu vou falar daquilo que, enfim, é a reação do povo espanhol antes dele ter Podem ter não complicar o que é fácil. Ora por bem, favor. é assim. Eu acho que é importante neste momento, para lá daquilo que o João Pedro Céu já disse, trazer aqui a afirmação, não é minha, que não sou entendido nisso, de que durante décadas foi reconhecido a Juan Carlos ser o homem certo no lugar certo. A ele devem os espanhóis, portanto são eles que o dizem, não sou eu, digamos, uma transição tranquila da ditadura de Franco para a democracia e mais, para a unidade da Espanha. Lembremos de que o País Basco, ou os responsáveis, os dirigentes do País Basco, sentem-se unidos ao rei, não ao governo de Espanha. E isso é, para mim, que vejo cá deste lado e com relativamente pouca informação, um exemplo daquilo que eles dizem de ver-se a Juan Carlos, digamos, a unidade da Espanha e a possibilidade, a facilidade com que naquele país tão dividido entre nações ou nacionalidades ou nacionalismos, se ter conseguido manter uma unidade requerida, enfim, pela República e depois pela monarquia, portanto, assegurando ele essa continuidade da unidade. Acontece que para lá dos problemas pessoais ou do exercício da realeza por Juan Carlos, hoje aquela unidade e aquela transição para a democracia, elas próprias estão em crise. Nós sabemos o que a Espanha está a sofrer no atual momento, e nós sabemos como a democracia instituída em Espanha, com digamos, as autonomias, foram um êxito, mas hoje estão a ser, digamos assim, um problema bicudo, quer pela insustentabilidade financeira daquilo que foi a realidade e tem sido a realidade das autonomias, quer pelo exacerbar do independentismo, do autonomismo das várias regiões autónomas. Portanto, aquilo em que o rei Juan Carlos foi bom, de alguma forma estava em crise, quer do ponto de vista político, quer do seu exercício pessoal. Eu diria que os espanhóis, ainda não vamos lá à reação, estamos a falar antes ainda, Sim, posso? pode. Posso? Ok. Já não perdoavam ao rei, digamos, o exercício pessoal da realeza e não estariam seguramente a apreciar aquele que foi, digamos, o resultado do exercício político, chamemos-lhe assim, nacional, não sei se pode dizer nacional, se pode dizer... Bom, sim, nacional, pronto. Espanhol. Do reino. Do reino, exato, do reino, muito obrigado. Real, político, portanto, do seu reinado. De maneira que essa crise tinha levado já de facto a alguns conselheiros e a alguns analistas e a alguns teóricos, eu diria, da Casa Real ou da Realeza Espanhola, a concluir e a aconselharem-no a sair. É curioso que o João Pedro Céu gostou do discurso do rei, mas há alguns, pelo menos, eu não ouvi, portanto não faço a mesma ideia do que é que ele disse. Também não ouvi na totalidade. Aliás, alguns dos analistas dizem que ele perdeu uma boa oportunidade de fazer uma despedida que tenha ficado na história, que daqui a uns séculos ainda seja uma referência. Há alguns também dizem que, como aconteceu na Rainha Beatriz da Holanda, que isso pode vir a acontecer quando ele de facto fizer a transição. Exato. Vamos ver. Quando se tratar mesmo da sucessão, não é? E tu, Vasco, ficaste triste com o abandono de Juan Carlos à coroa espanhola?
Não, eu acho que o João Céu, e desculpa não te responder diretamente, eu acho que o João Céu o João Céu já deu a resposta porque é que gostou do discurso do rei. Eu algum dia mando-vos só os temas Não, e vejo para aqui os ele inclusivamente assumiu logo a sua incompreensão do castelhano, portanto, por isso é que ele gostou, não entendeu, não é o essencial, está explicado. E agora o rei? Em relação ao rei, não querendo repetir tudo aquilo que foi dito, é óbvio que apenas surpreende pelo timing, porque já era esperado há muito tempo, e como tu disseste, e muito bem, ele é o rei e resolveu sair quando muito bem entendeu e quando já ninguém esperava, não é? Portanto, quis surpreender quando todos esperavam que ele saísse, surpreendeu agora quando já ninguém estava à espera. Até porque, como todos sabemos, João Carlos desgastou-se nos últimos tempos em algumas polémicas, desde o caso de adultério ao safari no continente africano, com fotografias polémicas, ao próprio orçamento da monarquia em Espanha em tempos de crise, quando da Casa Real, quando eram pedidos sacrifícios aos espanhóis por causa de todos os problemas que nós sabemos. Levaram, mas ofereceu para... Mas mesmo assim não deixaram de levar uma vida faustosa que aos olhos... Casa Real. Patrícia, está bem, mas pronto, mas tu sabes que gerou polémica tendo em conta os sacrifícios que os espanhóis... Diga, Joana. Não, e já agora o caso com o genro e a filha, a infantil. Exatamente. Isso foi o Está aqui, estava aqui alinhado, portanto, nas polémicas. E o Nargarin é uma pena. E essa é que eu lamento. Por causa do handball no Barcelona. Não, porque ele continua muito giro. Muito giro mesmo. E portanto, isto hoje está bom. Deve ser por causa da ponte. E tendo em conta que o seu estado de saúde se veio degradando nos últimos tempos, acabou por precipitar algo que todos já esperavam, que já esperávamos. Já agora, é possível também que o exemplo da rainha da Holanda tenha contribuído para isso. Pronto, e depois, sem querer também avançando para a posição dos espanhóis, já se pode ou não? Ontem, dezenas de milhares de pessoas concentraram-se no centro de inúmeras localidades espanholas, com destaque para as duas maiores cidades, Madrid e Barcelona, exigindo um referendo sobre a monarquia. Agora sim, João, podes lamentar à vontade que enquanto se assiste à sucessão na monarquia, muitos reclamam a Terceira República em Espanha. Pois, lamenta agora. Não é lamentar. Eu não estava à espera, porque eu penso que sempre tive a ideia que um dos elementos agregadores em Espanha era a monarquia, era o rei e a rainha, pronto, a família real era o elemento agregador. E apesar também não foi uma maioria. Não interessa, mas foi muita gente. Sim, claro. Foi muita gente. É verdade que os últimos 10 anos desta monarquia espanhola não tem exemplos muito bons, infelizmente. O próprio casamento do rei Filipe com a Letícia, que foi explorado e dissecado até ao limite, inclusivamente com acusações de que ela tinha feito uma prática do aborto e por aí fora, quer dizer, aquilo foi até não poder mais, e portanto eu compreendo algum desgaste do símbolo que é a família real em Espanha, mas não estava à espera de ver esta reação. E havia ali pessoas, embora eu compreenda que, sobretudo hoje em dia, devido à pressão da austeridade, as pessoas têm posições muito extremadas, mas atenção, nós também não podemos confundir uma reação com unanimismo. Eu compreendo, mas é como eu digo, eu tinha a ideia de que o único elemento agregador deste território, que não é um território unificado em termos de Estado-nação, que era a monarquia, e afinal parece que não é, que as aparências iludem, e mais uma vez houve uma contestação que eu não vou contabilizar em números, mas foi evidente relativamente a esta questão. E eu penso, e se me permites também só um comentário, eu penso que, e sem querer estar a anarquizar aqui a lógica... podem falar uns com os outros. Eu penso que, e o Jana já colocou o dedo na ferida, eu penso que isto vai ajudar a fraturar ou a mostrar as fraturas que existem dentro do próprio país. Porque a Espanha, como quem conhece minimamente a Espanha, sabe que é um país que tem grandes fraturas, que é um país que tem regiões
onde existe uma lógica de nacionalismo, e parece-me que isto vai precipitar o início da desagregação da Espanha como nós a conhecemos. Esse poderá ser um problema, sim. Esse poderá ser um problema. Aliás, hoje eu ouvi um comentador um problema ou um futuro, quer dizer, pois ou não sei, uma sim. sequência. Mas, sim, mas no quadro que estamos a viver agora, a desagregação da Espanha era sempre complicada. Não é que não tenha futuro, porque tem. Dá-me a ideia que a Espanha, o futuro da Espanha passará provavelmente por aí, mas neste momento é muito complicado. Desde que eles não briguem com armas, por mim tudo bem. Até porque a Europa neste momento anda à procura de um rumo, e quer dizer, era mais uma machadada nesse rumo. Tu ainda acreditas nesse rumo? Epá, eu tenho que acreditar em alguma coisa, quer dizer, há quem acredita em Exatamente. Cristo, há no Pai Natal, e eu Pai ainda Natal não é acredito. para aqui chamar. Eu já não acredito, se faltarmos àquilo que falámos na semana passada, eu já não acredito naquela Europa de Jamonet, mas acredito numa Europa, até porque se não for assim não sei como é que vai ser, mas é muito difícil neste momento, de facto. Jana, quanto ao pedido de referendo em Espanha, por causa da continuidade da monarquia. Muito mais forte do que a monarquia em Espanha é a monarquia em Inglaterra. E na Inglaterra também há um movimento muito grande pela República, pelo fim da monarquia, por consulta popular nessa matéria. Portanto, não é anormal, se estávamos à espera ou não. Não sei, eu acho que nós se calhar não tínhamos pensado nisso. Também foi feito muito aproveitamento político, exato, principalmente da parte da esquerda unida, que agora nas europeias teve aquele sucesso todo a nível de votos, e que chegaram-se agora à frente também para dar a cara por este movimento. Haverá essa componente, haverá componente também das autonomias que querem acabar com o símbolo haverá o descontentamento com toda a situação política, e haverá também os republicanos que dentro da sua filosofia tem... Mas deu o exemplo de Inglaterra, e desculpa interromper, mas assim, tanto em Inglaterra como em Espanha não é a casa real, não é o rei nem a rainha que comanda os destinos de qualquer um destes países. Tem governos, tem presidentes, tem primeiros-ministros. Mas tem representatividade, tem um orçamento, gastam dinheiro. Nós também temos mais ministros, temos mais secretários de Estado. O dinheiro é gasto na mesma. Eu não sei se é verdade, Jana, mas hoje a falar com um colega, ele deu uma ideia de que a Casa Presidencial em Portugal gasta mais dinheiro, gasta mais dinheiro que aos cofres do erário público que a Casa Real. Nós não podemos fazer... Não tenho a certeza, só estou a... Sim, dito isso por isso, mas não portanto, como vês, vai estar tudo ao mesmo. Chamaste rei ao Presidente da República. Nós não podemos fazer essas contas diretamente, assim, sem mais. Também se faz, por exemplo, e para responder a essa questão, também se faz, por vezes, a comparação entre as despesas da presidência do Conselho de Ministros, do Conselho de Ministros, a presidência do Conselho de Ministros em Portugal com, digamos, a chanceler, com o departamento da chanceler alemã, que não sei como é que se chama. Mas aquilo também funciona ou do governo, o orçamento do poder central em Portugal e o orçamento do poder central na Alemanha. Também não é comparável, porque a Alemanha é um Estado, eu diria, completamente centralizado. O poder está sobretudo nas regiões, nos Estados federados, e nós aqui temos o poder sobretudo no governo. O mesmo se passa relativamente à Casa Real, quer inglesa, quer espanhola, sobretudo a espanhola e a Presidência da República Portuguesa. Nós não podemos comparar isso sem ver as atribuições, sem ver as responsabilidades. Basta, por exemplo, que parte das representações internacionais em Portugal passem para o orçamento da Presidência da República e em Espanha passem para o orçamento do Governo, para já as coisas serem incomparáveis. Portanto, não faço a mínima ideia. Agora, relativamente a isso que eu estava a dizer, portanto, eu estava só a dizer que em Inglaterra também há essa componente, tal como em Portugal, embora não tão forte, também há a componente dos monárquicos que querem, agora aqui no sentido inverso, que querem, portanto, um referendo ou a instauração da monarquia. Esta oportunidade, este episódio, pode nos fazer chamar a atenção para duas coisas. Em primeiro lugar, para a situação do rei, do mais velho rei desempregado do mundo, que é o príncipe Carlos de Inglaterra. Sim. E certamente ele esta semana já deve ter chamado a atenção da mãe para as notícias que têm estado a sair, quer da Bélgica, quer de Espanha, para ela não se descuidar das notícias, a ver se entusiasma para um gesto. Mas parecido. A Belinha, e isto não é falta de respeito, a senhora, não és Belinha, Sua Majestade, não podes falar à vontade, senão duvido muito que lhe ponha não parece a corona. No neto tudo muito bem, agora no filho
Tenho cá as minhas dúvidas. Não sei se ela pode abdicar a favor Não, do... é ele que tem que Ele abdicar é a que tem favor que do filho. abdicar. Pronto, Portanto, ok. o William é que já lhe pode andar. Estás a ver, pai? Estás a ver, pai? Aquilo é- Não, mas não é justo. O homem andou tanto tempo a Não, preparar-se. pelo para menos ser um rei. dia, pelo menos um dia ele merecia. merecia. Ficava bem. campeão. Outro tema, as eleições presidenciais Eu da não Síria. posso falar. Ai, tu ainda não tinhas dito nada. Opa, tu hoje. Tinha pedido autorização. Tu disseste que sim, mas já lhe a palavra a ele. Sim, senhora. O camarada Vasco hoje Mas já está tinhas mal dito, tratado. vá, Senhora. Não, é o normal, quer dizer, não é normal. Não, eu não estou a evitar. Nada de chorar. Vá. Vamos a Eu falar. também tenho a impressão que isto tem alguma coisa a ver com a ponte, não é? Isto como não. Não Bem, pus. Parece-me. Ou parece-me. Vai, Vasco. Vou rir. Quanto ao referendo O que é que tu queres em saber? Espanha, aquilo que tu queres falar? Em Portugal. Sim. Ao contrário, o Jânio falou na Inglaterra, eu posso falar em Portugal, não posso. sim. Temos uma república e também continuam a existir movimentos a favor da monarquia. Portanto, bem na sequência daquilo que tínhamos falado anteriormente. Quer dizer, não, o facto de haver alguém contra não quer dizer que seja a tal maioria, mas que pura e simplesmente contraria o unanimismo, que é perfeitamente normal. Quer é reforçar que, na minha opinião, a Espanha, que quem conhece minimamente o país, sabe que é um país que tem culturas enraizadas e bastante diferentes de regiões para regiões, e que existe já uma cultura de desagregação ou de autonomia em algumas dessas regiões, nomeadamente na Catalunha e no País Basco, em oposição ou oposição ao resto de Castela, não é? Com o conceito de Espanha, e acredito que, sinceramente, que este elemento agregador que acaba por continuar a ser ao nível da monarquia, se eventualmente o referendo avançar, que também não sabemos se avançará, e se depois num cenário hipotético, se esse referendo por acaso vencesse, poderia ser claramente o início das tais fraturas mais visíveis da Espanha enquanto o conhecemos quanto país, e aí sim poderíamos ter um futuro bastante diferente e menos, se calhar, como tu falaste há pouco, menos calmo, ou menos tolerante, ou menos pacífico em relação àquilo que conhecemos hoje em dia. Sim, já. Só para dizer que há em Espanha, em alguns setores é evidente, uma grande expectativa sobre o Príncipe Afonso e, portanto, sobre o reinado de Afonso, não é? É o Afonso. Não é Afonso. Filipe. Perdão. Príncipe Filipe. Eu estava já a pensar nos putos Não, todos, peço mas eu desculpa, não, peço só há desculpa. meninas ainda. Príncipe Filipe e no reinado de Filipe VI. Podia ser algo Portanto, que tivesse vamos- ainda Afonso para era ser o nosso. concebido. Afonso é o nosso príncipezinho mais velho, não é? Não faço a Afonso? mínima ideia, É, não. acho que é Afonso. É Afonso Maria. É, não é? É Afonso. Portanto, É o nosso príncipe. Temos que Pensava ver, o nosso infante. por um lado, o evoluir dos acontecimentos mais próximos e, por outro lado, como é que, por um lado, a crise vai criar um terreno propício para o príncipe Filipe, o rei Filipe VI, reinar e fazer o seu magistério, chamemos-lhe assim, e, por outro lado, como é que ele o encarna, como é que ele o exerce, se de facto ele corresponde às expectativas que nele estão depositadas. Vamos então agora dar um pulinho muito rápido até à Síria, às eleições presidenciais que decorreram ontem. O resultado, porém, esse é fácil de prever. Bashar al-Assad reeleito para um terceiro mandato consecutivo. Os Estados Unidos da América e a NATO consideram as eleições sírias uma farsa e já anunciaram que não vão reconhecer os resultados. A votação realiza-se apenas nas regiões controladas pelo regime sírio e, além de Bashar al-Assad, os eleitores iam encontrar mais 2 nomes no boletim de voto, um deputado independente e um empresário. No entanto, estas são as primeiras eleições na Síria com mais de um candidato em meio século. As eleições realizam-se em pleno 4º ano de guerra civil, um conflito que já causou mais de 162 mil mortos, 2 milhões e meio de refugiados e 6 milhões de deslocados dentro da Síria. Jana, nestas condições é fácil ganhar. Qual é o futuro da Síria? Vamos continuar a assistir a uma guerra sangrenta? Vamos. Eu acho que o único comentário que nós deveríamos fazer era um minuto de silêncio por esta vitória. Porque é uma vitória feita sobre a morte, é uma vitória feita sobre a guerra, não está aqui a dizer que ele é o único culpado de maneira nenhuma, mas parece mais ou menos evidente a esta distância que é um dos grandes responsáveis. Ele tem o poder central na mão e, digamos, a intolerância tem sido uma característica deste poder. E continuou a demonstrá-la nestas eleições, não é? Exato, portanto não há nada que acrescente, a não ser que tudo continua na mesma e nada de novo aconteceu. Eu iria dizer nem sequer eleições.
Vasco, há bocadinho acusaste-me de estar a condicionar a resposta a esta pergunta quando disse ironicamente que esta vitória de Bashar al-Assad era uma surpresa. Qual é o teu comentário? O comentário é que és uma caixinhas. O segundo é que tu agora disseste que foi a primeira vez nos últimos 50 anos que houve mais do que um nome no boletim de voto. Agora, resta-se também saber... Isso é só para distrair. Exatamente. Manobras de diversão para a opinião pública. Ele ia perdendo. E ficou com 99, não foi? ou com 102. Portanto, pode ter a ver com isso, com manobras de diversão ou de comunicação interna para a opinião pública internacional, com todos os problemas que têm existido nos últimos tempos na Síria. Como Jana disse muito bem, tem sido um país que tem sido torcidado pela guerra, pelo sangue, onde tem sido derramado muito sangue. E nós, a esta distância, com a informação que temos, realmente o que é que podemos dizer? Portanto, A situação na Síria vai continuar tal qual como está. Eu não acredito que alguma coisa possa mudar se tudo continua implementado da mesma maneira, se o sistema é o mesmo, se as pessoas são as mesmas, se os rostos são os mesmos, e se a forma de atuar, se calhar eu ia dizer, se as políticas implementadas, se calhar é um bocado abusivo falar em políticas implementadas, porque não se fala, isto não tem a ver com política, porque é algo que é imposto. Portanto, não é algo que seja discutido. Portanto, eu sinceramente também tenho a minha cota parte de ingenuidade, mas há coisas nas quais não acredito e, portanto, aqui não acredito que alguma coisa possa mudar se tudo o que tem a ver com a estrutura continua na mesma, não é? João. Quer dizer, o que é que se pode dizer contra isto? Eu penso que nenhum país ocidental aceitou estas eleições. Na Coreia do Norte eu acho que o processo ainda é muito mais democrático, porque só há um e acabou, portanto eles aí não escondem. E como é óbvio, não é o problema, é verdade, o problema na Síria é um problema que está muito longe de se resolver. Mas tens uma vantagem que na Coreia do Norte podes trocá-los, que nem te apercebes. Não, ainda por cima têm todos o mesmo corte de cabelo, não é? Bem, mas a ver se não o lembramos, porque o grande problema destes grandes democratas é que eles depois, quando têm ideias, é uma chatice. Mas, de facto, a Síria... aliás, deixou-se um pouco de falar na Síria por causa do problema da Ucrânia, não é? Portanto, desviou-se as atenções, embora... E aqui, também tivemos eleições importantes no Egito. Sim, também é verdade. E embora eu aqui tenha que fazer o meu meia-culpa e relativamente ao Papa Francisco, que... ainda há coisa de 15 dias voltou a fazer uma referência muito assertiva relativamente ao problema dos sírios e do povo sírio. Ainda vais mas lá, pronto, ainda te não é difícil, mas pouco mais há a dizer, porque de facto isto é como diz o outro, é um feito diverge, não é? E portanto não há nada que se possa dizer muito mais relativamente a isto. O João há bocadinho já disse que tem que se acreditar em alguma coisa. Ainda vais dever acreditar em Deus, tu vais ver. Sim, já. Em Deus não, mas no Papa Francisco. Gostaria de chamar a atenção para o facto, já que o João falou na Ucrânia, que a Rússia deu à Ucrânia, a companhia de gás da Rússia deu à Ucrânia uma semana para pagar uma dívida impagável. Sim. E, portanto, a guerra está agora claramente ao nível da economia, ao nível da infraestrutura energética, mas que não é só da Ucrânia, é também da Europa. Portanto, as respostas alternativas que a Europa está a preparar ainda não estão implementadas. Putin vai reunir agora para estes dias com Angela Merkel também. Pronto, mas estamos a ver o para onde a guerra se deslocou. E que já tínhamos conversado. Para onde nós dissemos inicialmente que ia, não é? Exatamente. Por isso mesmo. Foi o que temos mesmo tudo. É que neste momento uma das questões que está em discussão neste acordo ibérico é exatamente o mercado energético na Península Ibérica. Pode não ser para abastecer a Europa, mas há algum deste gás natural que pode passar aqui pelo gasoduto. Estão a fazer não é? Do Atlântico? Sim. Não sei se vamos falar nisso, mas de qualquer das formas se há a pena perguntar se a questão dos rios transfronteiriços ou internacionais está incluída na agenda, porque isso diz-nos imediatamente... Se calhar está, mas não é relevante para os nossos jornalistas. Eu queria chamar a atenção para o facto que tomou posse o governo palestiniano, que decorrer os 25 anos do famoso acontecimento da Praça de Tiananmen. Vocês viram as entrevistas que andaram a fazer na Rússia, que disparate, em Portugal, a chineses, com as fotografias, a célebre fotografia do homem parado dentro do tanque,
os chineses nunca tinham visto a fotografia, não sabem do que se trata, nunca ouviram falar de Sim, tal mas coisa. isso- O que é normal. Exato, que é normal. O que é normal. O que é coerente com aquilo que nós já Exato, porque sabemos. está à espera. Um país que nem sequer pode ter Facebook. Claro. Não, pode ter o deles. Tá bem. Exatamente, Pois. depois tem Ok. ideia. E o facto de um soldado americano, isto na sequência de uma referência que eu tinha feito aqui há dias, ter sido trocado por 5 chefes talibãs. Exato. A importância que os exércitos dão aos seus soldados e os países dão, ou não, aos seus cidadãos, deixando alguns para trás. Sim, mas quebrando uma tradição de 50 anos dos Estados Estados Unidos não Unidos que não... negocia com Exatamente, não é? terroristas. É óbvio que isto só é possível porque o Obama já está no último... Já está no seu instrutor de mandato. Foram muitas perdas no Afeganistão Sim, e eles tudo não bem, podem... mas pronto, não é? agora resta saber quais serão os resultados, até porque esta história é uma história muito mal contada, porque segundo dizem os militares que conheciam aquele militar que foi trocado, ele tinha desertado e portanto há aqui uma série de pois, coisas então. que isto ainda tem que ser muito bem... Ainda... Não vais saber, João. Não, esquece. nós não, mas eles saberão, não é? Podem não dizer, não o dizer. Vamos agora entrar em território nacional. Um chumbo, 2 chumbos, 3 chumbos. O Tribunal Constitucional declarou inconstitucional, nesta sexta-feira, 3 das 4 normas do Orçamento de Estado para 2014 que estavam para análise. As reduções salariais na função pública, os cortes nas pensões de sobrevivência e a aplicação das contribuições sobre os subsídios de desemprego e de doença. Em causa estão medidas com um impacto orçamental líquido a rondar os 1.200 milhões de euros, com destaque para os cortes na função pública. A única medida que passou no crivo dos juízes do Palácio Raton, a suspensão dos complementos de reforma, é a que tem o menor impacto orçamental. A declaração de inconstitucionalidade dos cortes nas remunerações dos trabalhadores da função pública só tem efeitos a partir de agora. Vasco, previsível o chumbo? Já era, não é? Pelo menos para vocês aqui. E agora? Não, agora à vontade, a pergunta que se impõe, tendo em conta a forma como tu Mas introduziste... queres trocar? Tendo em conta a forma como tu introduziste a peça, é quantos chumbos são necessários para matar um coelho. Parece-me, quer dizer, disseste um E achas chumbo, 2 que chumbos, 3 chumbos. Com chumbo a coisa vai? Vá, adiante. Não sei, quer dizer, logo uma coisa, isto dá vontade de perguntar se andamos a brincar aos políticos, às políticas, aos governos, ou se andamos a tentar arranjar alibis para justificar menores capacidades ou menores competências. Existe uma coisa que se chama Constituição da República Portuguesa. Para o bem e para o mal. Que, para o bem e para o mal, mas que está clara, que está escrita e que toda a Pelos gente... vistos não se pode mexer. Não pode. E que todos nós sabemos, e principalmente para se desempenhar determinado tipo de funções, tem que se até jurar perante a Constituição da República Sim, Portuguesa. e tem que se conhecer pelo Tem que menos se conhecer. a capa Tem que é vermelha. conhecer. É bonita, é bonita. É Por bonita. acaso é vermelha e branca, faz lembrar a agremiação. Se nós vamos, e essa acabam por ser as regras do jogo que depois será jogado. Se nós vamos jogar esse jogo tentando subverter as regras e tentando avançar para um jogo de futebol, por exemplo, tentando marcar golos com a mão ou outra coisa qualquer, Desde que o árbitro não veja. ora, aí está, mas sabendo tu que existe um tribunal constitucional que é um árbitro e que por acaso até são 15, salvo erro, não é? 13. Não, 15. O Tribunal Constitucional são 13. 15. Não, Olha, são 15. É? Vai lá, Adiante. vai lá, Google, vai lá, Mas eu Google, digo se faz já. favor. Confirma lá, se não são Eu 15. confirmo já, Eu vá, penso adiante. que são 15. Mas pronto. E portanto, apesar da formação desses juízes ser a mesma e, portanto, e poder não haver depois sensibilidade para determinado tipo de corrupção? 13. São 13? São. Eu estive-me a preparar desta vez. Ok. Portanto, dá a ideia que quando se faz determinado tipo de situações, sabendo que elas são inconstitucionais, que o objetivo é precisamente arranjar um alibi para tentar justificar que as coisas não acabam por não atingir o equilíbrio, quando nós sabemos que a dívida continua a aumentar todos os meses, não é? Aumentou mais 5 mil milhões no último mês. E depois quando ouvimos de notícias de que a economia portuguesa está a disparar, porque inclusivamente o desemprego está a diminuir, e depois
e depois, quando temos a capacidade ou a frieza ou a sensibilidade para ler os números e percebemos que o número de desempregados diminuiu 20 mil, mas que o número de desempregos destruídos foi de 45 mil. Exatamente. Quer dizer que... Como é que é afinal, possível fazer essa contabilidade? portanto, o objetivo é claramente este, arranjar um alibi, diz Patrícia. Não conclui. Tentar arranjar Só um a alibi última para tema. justificar que quando as coisas estiverem insustentáveis, porque nós sabemos para onde é que estamos a caminhar, tentar arranjar. Nós não nos deixaram implementar as nossas políticas, o Tribunal Constitucional acaba por ser ali o bode expiatório do insucesso das políticas que foram implementadas nos últimos tempos. Pelo governo, sim. Deixa-me só introduzir aqui também mais um tema dentro deste tema. O Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho disse ontem que alguns serviços do Estado poderão não conseguir corrigir os salários de junho face ao chumbo do TC, uma vez que já estariam a processar os ordenados antes do anúncio de sexta-feira passada dos juízes do Palácio Raton. Entretanto, face à decisão do coletivo de juízes, o Governo já terá pedido um esclarecimento mais aprofundado sobre a aplicação do acórdão. Uma aclaração. Sim, uma vez que em causa estará, por exemplo, o facto de alguns funcionários terem optado também por receber o subsídio de férias por duodécimos e outros por inteiro. Uma aclaração é uma limpeza, não é? Isto, Pois, mas isto para além dos fundos, sim, também mas, vai desequilibrar desculpa, ainda não mais, vou não é? responder já diretamente aí, Força, porque força. esta... Podes começar do princípio, Isto tem, no meu ponto de vista, primeiro que tudo, eu não sou constitucionalista, não sei, e sou ignorante quanto a isso, quantos artigos é que tem a Constituição. Por acaso sei a cor da capa, porque já por várias vezes a manuseei para procurar coisas específicas. Estás a falar da capa da edição que tu tens. Exato, É que para dizer, isso também depende da edição. Vermelha e verde, e portanto tem lá a bandeira a meio, tens isso, então é igual à minha. Ora, o que interessa aqui é o seguinte, não está aqui em causa quem é que é mais constitucionalista ou quem é que percebe muito destas coisas. O que está em causa é que todos os acórdãos do Tribunal Constitucional indicavam que a persistência neste tipo de orçamentos chumbava mais dia menos dia. E, portanto, aliás, nós aqui defendemos, uns de uma forma, outros de outra, uns achando que o Tribunal Constitucional podia não ter razão, mas a sua atuação era esta, que por uma questão de princípio, os juízes do Tribunal Constitucional deixaram bem claro que estes cortes eram temporários, não é? Que os cortes que vêm do tempo de Sócrates, não é? O homem ainda anda aqui, de um lado para o outro. Sim. Que esses cortes vêm do tempo de Sócrates. É mesmo importante. É verdade. Poderão vir a ser repostos. Não, mas não está em causa, Exato. porque os juízes do Tribunal Constitucional, na altura, aceitaram aqueles cortes, considerando que não eram excessivos, que eram temporários e, portanto, não viram qualquer inconstitucionalidade na aplicação daqueles cortes. Agora, de outra maneira, era uma suspensão temporária da Constituição. da Constituição. Pronto, mas os juízes do Tribunal Constitucional aceitaram. Sim, e, portanto, deixaram passar isso. Só que deixaram por várias vezes o aviso de que, primeiro, era uma medida temporária, segundo, era o limite dos cortes. Agora, não interessa agora saber como é que eles fizeram os cálculos para determinar que era o limite, mas ficou bem claro que qualquer coisa que excedesse aqueles cortes podia esbarrar no Tribunal Constitucional. E, por outro lado, os juízes do Tribunal Constitucional, não sei se foi assim que eles pensaram, porque eu estou a pensar pela minha cabeça, os juízes do Tribunal Constitucional tinham um problema. Se eles aceitassem estes cortes, mesmo que temporários, 12%, nada coibia Pedro Passos Coelho de, para o próximo ano, propor cortes, por exemplo, na ordem dos 30%. Deixando aqui mais uma abertura para a possibilidade de irmos mais um bocadinho. E qual era o limite do Tribunal Constitucional? E, portanto, eu penso que a decisão... Mas, tinha que mudar os juízes do Tribunal como é Constitucional óbvio, todo. Pronto, eu penso que o Tribunal Constitucional foi coerente com a sua decisão. Agora, como é que ele justificou? Como é que está o acórdão? Se o acórdão está bem construído ou não está... Eu não sou especialista. Agora, já me venderam que a única pessoa que votou contra é a única especialista em direito constitucional que está ali no Tribunal Constitucional. Eu já vi isto escrito. Ora, quer dizer, venham ou não venham brincar comigo, quer dizer, a senhora pode ter toda a razão, pode ser uma grande especialista em Tribunal Constitucional, mas que eu saiba, o Tribunal Constitucional são 13 elementos. Eu vou-te explicar porque é que sei isto. Porque é que ainda há bocado te corrigi, peço desculpa, mas estamos cá para isso. Claro que sim, mas se há uma coisa que eu gosto é de ser corrigido quando é para bem. Pronto, filo. Porque eu fui à procura como é que o Tribunal Constitucional aparece, como é que aqueles juízes chegam ao Palácio Raton. E são 10, são escolhidos
maioria Assembleia da República por maioria qualificada, portanto são os partidos constituem a Assembleia da República que os põem lá, e põem-nos lá, e nós até dizemos que uns são nomeados pelo PS, outros pelo PS, portanto estão lá. Os que são nomeados pelo PS, ou pelo PSD, ou pelo CDS, têm decisões tanto a favor como contrárias quando o governo é PSD ou quando o governo é PS, e portanto mostram aqui a sua isenção, e depois há 3 que são cooptados pelos 10 que entram, que são amigos dos seus amigos, eleitos, pronto, não interessa, mas são cooptados. E destes 13 juízes, 10 manifestaram-se a favor da inconstitucionalidade da medida, o que significa que alguns juízes indicados pelo PSD e pelo CDS também votaram alinhados com estes 10. Pronto. E, mas portanto, também porquê? Porque também estão a votar em situações que têm interesse em causa própria. não sei, mas eu não vou por aí, desculpa, não vou por aí. Sim, epá, mas os cortes também lhes calham então, a eles, não é? eu compreendo, mas não, mas eu fiz um não, comentário. Desculpa. Eu fiz um comentário que é factual. Sim, eu não sim. disse, Tudo bem, que mas- Que era a causa, tudo não bem. é? Diz que é a Tudo causa. bem, mas, Estou a fazer um comentário mas que é facto. o quadro jurídico-político que nós temos é esse, não é? Portanto, não é nenhuma empresa privada que põe lá os juízes do Tribunal Constitucional. É esse. Ora, a agenda de Pedro Passos Coelho começou exatamente por alterar a Constituição. Percebe-se agora, não é, qual era o alcance da medida. Pedro Passos Coelho nunca conseguiu, em termos da Assembleia da República, reunir um consenso, aliás, porque ele não é um homem de consensos, não é? Nunca conseguiu reunir o consenso entre as diversas forças políticas para alterar a Constituição. E, portanto, ele tem que viver com um quadro constitucional que é este, porque então, senão, tem uma alternativa. Não é? Suspende a Constituição, declara o estado de emergência e, não é? Torna-se o rei absoluto do país. Mas sabe que eu ainda queria introduzir aqui as declarações de Medina Carreira. Mas, também. e já introduzes. Deixa-me só Obrigada. dizer... Não é Obrigado, mas agradece só quando for ao porque tenta compreender uma coisa. É que ele preparou bem isto. O primeiro responsável por aquilo que aconteceu no dia 30 de maio foi o Presidente da República, que não quis enviar um orçamento que ele sabia que era inconstitucional, não o quis enviar para fiscalização preventiva por causa da Troika, e afinal a Troika, segundo parece, não se foi embora, não sei se sabem, mas acho que a Troika ainda cá está. Não quis enviar o orçamento e, afirmando aqui uma política que está... Agora fiquei com uma dúvida. Estavas a falar de qual Presidente e de qual República? Não, pronto. Não, Adiante. Estou a falar no Sr. Presidente da República. É pena, mas eu estou a falar. Por outro lado, ele tem feito um alinhamento de tal forma ao PSD que agora Pedro Passos Coelho, antes de fazer o orçamento para o próximo ano, já quer que o Presidente da República se comprometa a enviar o orçamento para fiscalização preventiva. Não é? Portanto, quer que o Presidente da República assuma, quando o orçamento chegar lá, a primeira coisa que ele faz, não é? Qual para o mandado, é enviá-lo para o Tribunal Constitucional. Quer dizer, isto é uma coisa... Pronto. A questão é esta. O quadro constitucional que o país tem não permite que o caminho seja este. E, portanto, quem nos governa tem que perceber que este não pode ser o caminho. Ou se muda a Constituição, ou se põem lá outros juízes, não sei como é que se faz, mas põem-se lá outros juízes que digam que sim, com a cabeça, não é? Temos que arranjar o Parlamento. Ou está alguma coisa, não é? Agora, neste quadro constitucional, digam o que disserem. O acordo não pode estar muito a mal feito. Os juízes do Tribunal Constitucional podem estar a decidir em causa própria. Digam o que quiserem. Agora, o quadro constitucional não permite isto de outra maneira. Qualquer constitucionalista, seja pago por um lado, seja pago pelo outro, ou seja, independente, diz exatamente isto. Agora já te estás a contradizer. Diz. Então, se a única que é especialista nisso até votou a favor, não, mas, como é que tu podes dizer que qualquer coisa socialista é inconstitucional? Não, mas eu acho que a senhora juíza tem todo o direito de votar contra e de aduzir como é que eu ia dizer, uma argumentação que vai contra a decisão da maioria. Agora, pegar nisso, não é? Para dizer, ela é que tem razão e todos os outros não sabem o que é que andam aqui a fazer, é o que eu tenho visto. É o que eu tenho visto. Pronto. Só para concluir. Porque repare, a minha raiva é tanta. A minha raiva é tanta que eu tive que, de facto, não quero dizer asneiras. Relativamente à história da aclaração, não é? Que se quer fazer. Eu não percebo, quer dizer, eu não sei, das duas uma, ou eu estou a advogar em causa própria, ou então, para mim a leitura é muito simples. E isto não custa nada. Primeiro que tudo, o dia 31 de maio tem que ser pago fazendo o cálculo para
os vencimentos de 2010. Portanto, há um dia que tem que ser pago a todos os funcionários públicos, fazendo os cálculos. Há programas de informáticos que fazem isto. Fazendo o cálculo, a decisão foi no dia 30. Ela tem efeitos imediatos. Em maio ainda houve um dia 31. Não, mas é a minha leitura. Sim, pronto, exatamente. A partir daqui, até à definição de um novo orçamento e de novos cortes, todos os funcionários públicos têm que receber a tabela de 2010. O que não significa que vão receber o mesmo que em 2010, porque agora que toda a gente vai perceber o que é que os cortes no IRS não é vai tirar ao salário. E há muita gente que vai receber menos com estas atualizações, consegue receber menos do que recebia em 2010. Pronto. Relativamente aos subsídios, vou concluir, relativamente aos subsídios, a minha leitura também é esta. Os subsídios têm que ser pagos da seguinte forma: até junho, aliás, até 30 de maio, considerando o vencimento que estava imposto aos funcionários públicos até dia 30 de maio. A partir do dia 31 de maio, considerando o vencimento reposto a 2010, porque deixou de ter efeitos os cortes na função pública. Aqueles que já receberam fazem-se as contas, aqueles que receberam mensalmente fazem-se as contas, partindo do princípio que há um antes e um depois. E eu estou certo que aquele pessoal lá no Ministério das Finanças, que sabe muito mais disto do que eu, sabe muito bem como é que as contas são feitas, como é que tem que pagar aos funcionários públicos e, portanto, esta história da aclaração é apenas o ganhar tempo para quê? E vou concluir. Porque Pedro Passos Coelho quer arranjar um pé para apresentar a sua demissão para que haja eleições antecipadas, aproveitando a crise e a sugestão do Marcelo. E a sugestão do Marcelo. O que significa que a ideia que eu tenho, se aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa disse relativamente a Sá Carneiro é verdade, só confirma a ideia que eu sempre tive de Sá Carneiro e do Dom Sebastião. E, portanto, não digo mais quanto a isso. Jana, já vamos ouvir tudo o que tem para dizer. Vou só introduzir outra vez mais. Mas ainda depois quer falar no Medida Carreira, mas agora não. Isso é eu, mas primeiro vou ouvir o Jana. O jurista Henrique Medina Carreira disse no programa Olhos nos Olhos da TV 24 que se o Tribunal Constitucional pudesse desaparecer, o país só beneficiaria, justificando a opinião com as decisões que os juízes do Palácio Ratão têm tomado, em especial no que se refere ao chumbo de sexta-feira a 3 normas do Orçamento de Estado. Medina Carreira afirmou que a Constituição é do tempo em que tínhamos escudos, que era completamente diferente dos tempos atuais. Uma interpretação do Constitucional que não tenha em linha de conta esse aspecto faz o Estado andar com pés de barro. No seguimento do seu raciocínio, o jurista questionou: quando decidem o princípio da igualdade, é igualdade em relação a quê? Em relação aos trabalhadores do privado? Os funcionários públicos estão a pagar com... os funcionários do privado estão a pagar com 700 mil desempregados a situação de serem privados. Jana, quero uma análise a estas afirmações de Medina Carreira e também depois uma mais geral sobre estes 3 chumos do Tribunal Constitucional. Lado, já se me permite. Começo por dizer que é evidente que o número de juízes do Tribunal Constitucional são 13 e a forma de evidência é o azar que eles têm dado ao Governo, portanto só podia ser esse número. É um número cabalístico, não é? É evidente que podemos discutir 1000 vezes se os juízes têm ou não têm razão, ponto 1, mas a verdade é que se eles não são competentes para estar a fazer, foram os partidos que os puseram. Exatamente. Certo? E como a maioria no Governo terá tido a maioria do poder na sua nomeação, ponto 1. Ponto 2, eu queria pegar nesta questão da razão, aliás, numa frase que o João Pedro disse: o Tribunal Constitucional podia não ter razão. Citando. Ora bem, uma frase destas supõe que existe a razão, que o Tribunal Constitucional estava do lado da razão ou não estava. Quanto o problema é que numa arquitetura, digamos, do política, como está aí institucional, não existe a razão senão aquela que é definida pelos próprios participantes. Portanto, o Tribunal Constitucional define a sua própria razão.
o Governo e o João Pedro Santos. Sim, nós sabemos que a nossa Constituição se dá várias interpretações, não é? Depende de cada um. Tudo bem, mas o Tribunal Constitucional já tinha sido bem claro de qual era o sentido da sua razão. E, portanto, o Governo não tem razão de queixa de aquele que tem sido a coerência do Tribunal Constitucional. Não foi apanhado de surpresa, portanto. Exatamente. Portanto, não pode haver qualquer dúvida de que o Governo sabia que isto ia acontecer e mesmo assim fez. Ponto final. Ora bem, isto remete perdão, para um outro problema, que é o problema da pluralidade de razões. A razão não está toda do lado do Tribunal Constitucional. E podemos pegar então na história do Medina Carreira, que representa outro ponto de vista, dizendo que o que está mal é a Constituição e, portanto, na sequência dela, o Tribunal Constitucional. Por exemplo, e nós falámos disso aqui há tempos, os 700 mil desempregados não são desempregados do Estado. A Constituição proíbe o despedimento. Mas a Siemens, por exemplo, ainda no dia 30 ou dia 31 de maio, anunciou que ia despedir 12 mil trabalhadores. A Siemens é uma empresa. O Estado português consegue não despedir ninguém. E, portanto, os privados... Consegue ou não pode? Consegue, em termos de resultados. Ou não consegue, tudo bem. Portanto, os privados, sobretudo os que são desempregados, podem reivindicar o direito a serem tratados do mesmo modo, então o tal da igualdade. Ou, pelo contrário, os funcionários públicos podem perder a razão relativamente às suas reivindicações, na medida em que aquilo que era para ser dividido por 70 tem que continuar a ser dividido por 100 e, portanto, a mesma quantidade dá menos a cada um. Portanto, é uma forma de equilibrar. Estou a falar de um outro ponto de vista. Medina Carreira apresenta ainda uma outra questão, que é a Constituição foi feita como um regulamento de jogo, digamos assim, numa determinada circunstância. E que a circunstância evoluiu, as regras, portanto, do meio ambiente político ou financeiro, etc., mudaram, e hoje aquilo que era eventualmente um bom instrumento já não funciona, já não permite as boas decisões. Por outro lado, também há outras razões que dizem que as boas decisões são apenas as decisões fáceis, que é ir buscar ao bolso daqueles que não têm defesa. Por exemplo, nós vimos eu já não sei se é o governo anterior, se é neste, é o mesmo governo. O governo antes da remodelação, a luta entre o ministro Gaspar e o ministro Álvaro Santos Pereira, um queria cortar na economia e o outro queria incrementar a economia. Já estamos a ver isso neste governo pós-remodelação. A Ministra das Finanças mantém relativamente a mesma política e o Ministro da Economia já diz que não faz sentido haver mais impostos para a economia. Portanto, nós estamos aqui perante vários problemas gerais, mas parece-me que o problema central continua, isto do meu modesto ponto de vista, claro, continua a ser este. Tal como o João Pedro está a pensar pela sua cabeça, não é? Pois, todos nós pensamos para a nossa cabeça, mas a nossa cabeça funciona muito com aquilo que os outros, pelo melhor e pelo pior, metem cá dentro, porque nós não somos génios nesta coisa, nem temos informação nem informação privilegiada. Mas ia dizer que, à primeira vista, e quanto mais olho, mais vejo, que só parece haver solução pelo lado da produção de riqueza. Não encontro ninguém que consiga definir e garantir que há outra alternativa. O próprio Presidente da República já disse isso, toda a gente tem dito isso, e apesar de toda a gente dizer isso, incluindo o Presidente da República, volto a dizer que há dias referimos isso, nós estamos a ver as coisas irem no sentido contrário. Mas há uma ligeira retoma, mas não é nem de perto nem de longe suficiente. E esses tais 700 mil desempregados querem saber, porque à face da Constituição em vigor têm direitos fundamentais, querem saber qual é o futuro próximo das suas vidas e das vidas daqueles que dependem deles, certo? E é evidente que isto não é só um problema moral, não é só um problema de base de Constituição, de direitos humanos, é um problema que, sendo moral, que sendo de direitos humanos, tem que ter uma tradução política, tem que ter uma tradução nas políticas plurais, tem que ter uma tradução no Orçamento de Estado e nos compromissos nacionais e internacionais. E é isso que nós não estamos a ver. Vasco, segundo o teu ponto de vista e pensando pela tua cabeça, acorda lá um bocadinho, se faz favor, uma análise a estas declarações de Medina Carreira.
Depois de tudo aquilo que foi dito pelos meus colegas relativamente ao Tribunal Constitucional, é óbvio que não faz sentido a existência de porque isto mostra o pior que o país pode ser, quando é o sistema político que constitui um órgão para fiscalizar as políticas que o próprio sistema político vai implementar. E enquanto não existe colisão com decisões em causa própria, tudo está bem porque tudo é ultrapassável. O problema é quando existe esta colisão. E quando existe esta colisão, depois as coisas correm mal. E é quando a opinião pública acorda para a realidade. E se tu tens um órgão fiscalizador que tem como principal objetivo fiscalizar para ver se as coisas são constitucionais, dando o exemplo que toda a gente conhece, tu se vais ter um jogo importante, sentes-te mais confortável nomeando um árbitro da tua confiança ou um árbitro que tu não sabes para que lado é que vai apitar? É basicamente isto que se passa. Desde que o árbitro não diga que é sócio do Benfica, para mim está tudo bem. Pronto, e o problema depois passa por aí. E o problema depois passa por aí. Até porque aqueles que dizem que são sócios do Benfica são normalmente prejudicam sempre a tua equipa. Mas aqui é ao contrário. Aqui é ao contrário, como é óbvio. Portanto, eu percebo perfeitamente as declarações de Medina Carreira, até porque Medina Carreira, não nos podemos esquecer, apesar de ser um profeta da desgraça, há muito tempo que vinha alertando para tudo aquilo que nós estamos a viver neste momento. E ao contrário daquilo que o Jana acabou de dizer, não é só através do aumento da produção de riqueza que nós podemos sair de cá. Porque é óbvio que sim, o caminho tem que ser por aí, nós temos que ter a capacidade empreendedora de produzir mais para poder criar riqueza, para poder criar postos de trabalho, e essa é uma das partes da solução. Agora, não nos esqueçamos que ainda existe muito parasita que gravita em torno do sistema e que se alimenta do sistema e em função do sistema. E que essa parte eu ainda não vi diminuir. E quando o Jana disse que se mais difíceis de escolar, acho. São mais difíceis as lapas é muito complicado. Principalmente quando as lapas são amigas da rocha. Exato. Obrigado. E funciona dentro de uma lógica de simbiose. Um alimenta ao outro que alimenta depois o outro, não é? E portanto é isto que é importante também referir, ou não termos medo de comentar, porque todo o lado da despesa que tem sido diminuído não tem sido com base naquilo que poderia e deveria ter sido feito ao nível da gestão de prioridades. Porque a gestão de prioridades é fazer primeiro aquilo que tem que ser feito primeiro. E aquilo que tem sido feito não tem sido isso. Tem-se expoliado o poder de compra da maior parte dos portugueses, quando existem ainda muitos parasitas em torno do sistema, que continuam a alimentar o sistema, e enquanto eles cá continuarem, não é fácil diminuir a despesa do Estado, que ainda é muito grande para o nível do desenvolvimento económico que nós temos. Exatamente. Eu queria só referir que a metáfora do futebol é agir, introduzir aqui, porque a cena a que nós estamos a assistir é o mesmo de que num jogo um indivíduo cometesse uma falta e refilasse pelo árbitro ter apitado, cumprindo a função dele. Certo? Exatamente. O órgão em causa foi construído. Mas isso no futebol é permitido, toda a gente faz isso. Não percebi. No futebol é permitido. Toda a gente faz isso. Refila. Claro, sim, eles fazem falta. O árbitro apita, mas eles vão lá refilar. Refilam, mas a falta é falta. Isso não retira digamos, a função ao árbitro, claro, nem a eficácia. Nem dá credibilidade à discordância. Mas eu não sei se aperceberam. João, tens 2 minutos para medir a cadeira. É muito rápido. Primeiro, não sei se aperceberam, mas o único facto político que efetivamente fez disparar os juros da dívida foi a decisão irrevogável de Paulo Portas. E, portanto, esta é um facto. A decisão do Tribunal Constitucional fez aumentar ligeiramente a dívida no dia a seguir, mas neste momento os juros da dívida já voltaram outra vez a recuar e já estão ao nível daquilo que se verifica, por exemplo, na Irlanda. O que significa que a decisão do Tribunal Constitucional não tem assim tanto impacto nos juros da dívida como os nossos governantes querem fazer crer. Por outro lado, é a questão do Tratado Orçamental, porque Pedro Passos Coelho também diz que o Tratado Orçamental está posto em causa por causa da decisão do Tribunal Constitucional. Ora,
Se o tratado está posto em causa por causa da decisão do Tribunal Constitucional, significa que o tratado é inconstitucional. Portanto, Pedro Passos Coelho tem que resolver o problema, mas não impute isso aos juízes. João, mas só para quem nos está a ouvir, para ficar a perceber e para não acreditar em histórias. Os juros da dívida estão alinhados com a política, com a tua expressão, com as políticas da agenda europeia que existem. Exatamente. E que são implementadas. Exato, não tem a ver com a decisão do Tribunal Constitucional. Isso mesmo. Ora, isto parece que não, mas é importante falar nestas questões. Queres comentar um dia na carreira? Quero, até para desmistificar a questão de que o que Pedro Passos Coelho quer dizer é que tinha uma folga orçamental para aplicar em 2015 para poder fazer umas flores, para que nós pudéssemos votar depois no PSD-CDS, e perdeu essa folga orçamental. E é isto que verdadeiramente o está a incomodar. Quanto ao Medina Carreira, só quer dizer isto. Eu tenho muito respeito pelo senhor, ouvi-o aturadamente durante muito tempo, ele já cansa, não é? Porque também cansa, mas eu acho que aquilo que ele disse relativamente ao Tribunal Constitucional, diria com toda a propriedade de Judite Sousa e a TVI, é que se ele, de facto, não fisicamente, mas se ele agora desaparecesse da TVI, se calhar a TVI e Judite Sousa também agradeciam. Era isto que tu querias ouvir? Nós vamos já para um breve intervalo. Vamos ficar todos a pensar nestas tuas últimas palavras. Vamos fazer um breve intervalo. Sim, já não queria acrescentar. Não, se quiseres acrescento oráculo de João Pedro Céu para meditarmos no intervalo. Que vai fazer concorrência ao oráculo de Bellini. O Jana agora parecia os espanhóis quando ouviram 2 minutos para meditar então nas palavras de João Pedro Céu. Radar volta daqui então a 2 minutos. Até já, volte connosco.